Sabe, nós, como igreja, não, logicamente que particularmente, individualmente, devemos estar sempre orando em outras línguas, mas eu quero falar assim, na unção coletiva. Todos nós temos uma unção. A Bíblia vai falar isso para nós em 1 João capítulo 2, que nós recebemos uma unção dentro. E quem que é essa unção dentro? É o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. Nós recebemos uma unção sobre nós, que é uma unção que nos capacita. Você recebeu esta unção quando você recebeu o batismo com o Espírito Santo. E quando você recebeu o batismo com o Espírito Santo, você recebeu a evidência inicial de falar em outras línguas. Então cada um de nós, diga bem forte, eu sou ungido. Então cada um de nós somos ungidos. Agora entenda, só Jesus, ouça isso. Só Jesus, eu disse o quê? Só Jesus tinha todas as unções. Nenhum homem, ministro ou não, tem todas as unções. Nenhum pastor, nenhum pregador tem todas as unções. Nenhum membro do corpo de Cristo tem todas as unções. Mas entenda, quando a igreja está junta, quando a igreja está se congregando, como nós estamos fazendo aqui, então nós temos uma unção coletiva. Nós temos uma unção coletiva. Então nós não estamos limitados somente a uma unção que está sobre nós, mas agora nós temos aqui todas as unções que o corpo precisa. Você pode dizer amém para isso? Sabe, nós precisamos crescer nisso. Nós precisamos crescer nos dons espirituais, nas manifestações do Espírito. E sabe que a porta de entrada para isso é orar em outras línguas. Então, quanto mais nós orarmos em línguas, tanto individualmente, eu sei que você já está fazendo isso, eu nem sequer preciso pedir para vocês levantarem a mão. Eu tenho certeza que todos vocês já estão orando em línguas todos os dias. Agora, como igreja, em nossos cultos, em nossos ajuntamentos solenes, isso aqui é um ajuntamento solene. É a reunião dos santos. Eu vou repetir, isso aqui é a reunião dos santos. Então nós precisamos nos render ao Espírito Santo. Então como é que nós nos rendemos ao Espírito Santo? Sabe, existem coisas tão simples, não é nada complicado, mas você precisa, como nós estávamos fazendo, orar em outras línguas, levantar as suas mãos. E quando nós vamos fazendo isso, a unção coletiva vai aumentando neste lugar. Vai aumentando. E à medida em que a unção vai aumentando, pessoas vão sendo ajudadas. E a unção, ela vai trabalhando e vai despedaçando o jugo de enfermidade. Seja qual for o jugo que estiver em nosso meio, a unção, ela vai despedaçando. Então você não veio da sua casa para cá para assistir o culto. Você já viu gente falando assim? Eu mesmo já falei isso em uma época da minha vida. Eu vou assistir o culto. Quem já falou assim? Deixa eu ver. Pode levantar a mão. Ok. Agora você tem um entendimento. Você não saiu de casa para assistir o culto. O único que veio aqui assistir o culto é Deus. Ele veio assistir e receber o culto que nós estamos dando para Ele. Mas nós viemos aqui oferecer um culto ao Senhor. Diga bem forte, eu vim oferecer um culto ao Senhor. Sabe, e os nossos cultos, nossos ajuntamentos, precisam ter duas marcas fortes. Precisam ter a marca forte da palavra. A palavra precisa ser ensinada. A palavra precisa ser pregada. Você concorda comigo? Diga amém. Mas sabe, o dono da igreja, o cabeça da igreja, você sabe quem é o dono e o cabeça da igreja?
Você fica falaram meio assim em dúvida, vou perguntar de novo. A resposta está certa, é isso mesmo. Só responda com mais convicção. Quem é o dono, o cabeça da igreja? Jesus. Jesus, ele não quer que a sua igreja esteja somente forte na palavra. Nós precisamos ser fortes na palavra, mas nós também precisamos ser fortes no Espírito. Então deve haver no meio da igreja espaço e oportunidade para que o Espírito Santo flua em nosso meio. Você pode dizer amém para isso? Não é uma reunião engessada, mecânica. Sabe, nós temos uma certa organização, horário para começar, louvor, pregação, tal, vocês sabem como é que é. Mas sabe que no meio disso tem que haver oportunidade, né? Tem que haver espaço para o Espírito Santo fazer o que ele quer fazer. Agora, o erro de muitas pessoas pensam assim, como eu vou falar agora aqui, ó, pessoas elas pensam que se o Espírito Santo deseja fazer algo, ele simplesmente faz. Sabe, isso não é verdade. Se você pensa que se o Espírito Santo deseja fazer algo, ele simplesmente faz, sabe, não é assim. O Espírito Santo, ele não vai, querido, passar por cima do seu querer, da sua vontade. O Espírito Santo, ele é um cavalheiro. O Espírito Santo, ele vai aguardar, ele vai esperar que eu e você se renda, se submeta e coopere com aquilo que ele quer fazer. Então, se o Espírito Santo, ele tem um fluxo, eu gosto dessa expressão, um fluir, isso é uma linguagem bíblica, está lá em João capítulo 7, a partir do versículo 37, coloca para mim. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Versículo 38, quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior, veja, é do seu interior, diga forte, é do meu interior. Então, é do seu interior que o Espírito Santo vai fluir. Já está aí dentro, irmão. Eu vou repetir isso. Já está aí dentro. Vou repetir mais uma vez. Já está aí dentro. E o Espírito Santo, ele está querendo fluir de dentro de você. Agora a Bíblia diz que esse fluir é um fluir de rios. Diga forte, rios. Veja, não é somente um rio. São rios. E eles podem fluir na sua vida. Podem fluir no seu dia a dia. Podem fluir nos nossos cultos. Aliás, devem fluir nos nossos cultos. Mas veja, ele não vai fluir de outro lugar que não seja do seu interior. Ele está no seu interior 24 horas por dia. E você deve cooperar para que ele esteja fluindo no seu interior. Versículo 39 diz assim, ele disse isso a respeito do Espírito, ele está falando do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo dentro de você é como rios que fluem. Então, existe em rios que estão fluindo, existe uma correnteza, existe um fluxo. Existe um fluxo do Espírito. Ele disse isso a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, está no passado, porque Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado, mas Jesus já morreu, já ressuscitou e o Espírito Santo já foi derramado. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus já foi glorificado, o Espírito Santo já foi dado, o Espírito Santo já está dentro de você agora mesmo. Ele está no seu interior, ele flui. Pastor, e como é que o Espírito Santo flui? Quando você está orando em outras línguas, esses rios estão fluindo de você. Esses rios estão fluindo. Então, você precisa, ouça isso.
Ouça isso. Você precisa responder ao Espírito Santo. Então, muitas vezes, a unção coletiva, que é aquela unção que está disponível num culto, está disponível aqui hoje à noite, ela fica apagada, ela fica restringida, porque nós estamos aqui, mas nós não estamos respondendo ao Espírito Santo. Quem está entendendo isso? Então você precisa responder ao Espírito Santo. Você precisa, a unção coletiva, ela aumenta à medida em que você responde o que está sendo ensinado, você responde o que está sendo falado, você responde o que o Espírito Santo está fazendo agora aí no seu interior enquanto você me ouve. Então nós precisamos aprender a responder ao Espírito Santo para que a unção coletiva cresça e toda a igreja seja edificada. Então abra comigo 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, diz assim: assim também vocês, visto que desejam dons espirituais. Eu quero falar um pouco nessa noite. Eu quero mais a gente entrar na prática do que falar. Eu quero ensinar um pouco, mas daqui a pouco nós vamos entrar na prática desses dons. Você pode dizer amém para isso, gente? Eu acredito que em primeiro ponto aqui, nós precisamos desejar os dons espirituais. Sabe, irmãos, eu não sei se essa é uma boa palavra, mas eu ia usar a palavra preocupado, mas eu vou usar outra palavra. Eu estou empenhado. Eu não posso estar preocupado por coisa nenhuma, mas eu estou empenhado. Empenhado em quê, pastor? Sabe, irmãos, nós somos uma igreja da palavra, mas nós somos uma igreja do Espírito também. Nós cremos no batismo no Espírito Santo, nós cremos no falar em outras línguas, nós cremos em todos os dons espirituais. Você pode dizer amém para isso? Às vezes pessoas vêm aqui, elas ficam impressionadas, mas vem cá, vocês são uma igreja batista mesmo? Sim, nós somos uma igreja batista, mas nós somos uma igreja batista do Espírito Santo. Isso significa que nós cremos na experiência bíblica de ser batizado com o Espírito Santo. Isso significa que nós cremos no dom de falar, na manifestação do Espírito Santo, no falar em outras línguas. Nós cremos em todos os 9 dons do Espírito Santo. Você crê nisso, amém ou não amém? Sabe, mas nós não podemos ter uma fé teórica nessas coisas. Os dons precisam estar em manifestação no nosso meio. Eu vou repetir isso. Anote, eu estou vendo irmãos anotar. Os dons precisam estar em manifestação na igreja batista Ebenezer. Sabe, como pastor dessa igreja, cabe a mim fazer uma autoavaliação constantemente da nossa vida como igreja. E eu cheguei à conclusão que nós estamos em baixa com as manifestações do Espírito. Pastor, e na sua opinião, por que nós estamos em baixa? Acredito que a primeira resposta é porque não há um desejo no nosso coração de ter as manifestações dos dons espirituais. Ele fala sobre você desejar dons espirituais. Diga forte, desejar. Dons espirituais. Eu creio que para nós crescermos nas manifestações dos dons, na operação dos dons do Espírito Santo em nossa igreja, o primeiro passo que nós temos que dar, eu não estou dizendo só vocês, eu estou me colocando dentro disso, nós temos que dar é de desejar isso no meio da nossa igreja.
Agora, deixa eu lhe dizer algo. Talvez você se preocupe, pastor, mas esse negócio dos dons estarem em manifestação na igreja pode assustar os visitantes podem não querer voltar aqui na igreja. Então você está dizendo para mim que o Espírito Santo em manifestação coloca as pessoas para fora da igreja? Agora, deixa eu ir para a palavra do capítulo 14 de 1 Coríntios, o versículo 24. Ele está falando sobre as manifestações do Espírito, especificamente sobre o profetizar. Ele diz ali: porém, se todos profetizarem e entrar ali um não o que, gente? Fala forte, forte. Vamos lá, olhe para a televisão que está ali. Se todos profetizarem e entrar ali um não. Então, de acordo com a Bíblia, vamos lá, eu preciso que você vá comigo, com muita atenção, para que essa revelação caia dentro do teu coração hoje. Então, de acordo com a Bíblia, se o Espírito Santo estiver se manifestando na igreja, e a igreja souber, olha só que coisa importante agora, e a igreja souber responder, e seguir o fluxo do Espírito. Sabe por que muitas vezes nós temos medo dos dons? Por causa dos excessos que já vimos por aí. Então, agora eu concordo com você que no tocante a dons, revelação, profecia, irmãos, eu acredito em todos esses. Eu concordo que há muitos excessos por aí, mas nós estamos aqui firmemente. Deixa eu lhe dizer algo. Eu não posso pegar, porque existe excesso em algum lugar, eu vou apagar o que o Espírito Santo quer fazer. Qual é a solução? Nós temos que ser ensinados sobre isso e seguir as instruções bíblicas para que os dons se manifestem em nosso meio. Porque se nós aprendermos a fluir meu Deus do céu, se nós aprendermos a fluir corretamente com as manifestações do Espírito Santo, o Espírito Santo sabe atrair a colheita para cá. Nenhum pastor, nenhum membro de igreja, nenhum ministro está mais interessado em colheitas de vidas do que o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele não vai se manifestar para afastar os não crentes. O que acontece é uma igreja que não sabe responder e seguir corretamente o fluxo do Espírito Santo. Porém, se todos profetizarem e ali entrar um não crente ou um não instruído, o que seria um não instruído? Talvez uma pessoa até que já é nascida de novo, mas ainda não foi instruída a respeito dos dons espirituais. Mas se eles entrarem num ambiente, numa atmosfera, aonde meu Deus do céu, isso aqui para mim é tão forte. Se eles entrarem numa atmosfera, num lugar em que o Espírito Santo está se manifestando e a igreja está respondendo corretamente, a Bíblia diz que ele será convencido por todos e julgado por todos. Próximo versículo. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos. E assim, olha só o que vai acontecer. E assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus. Ele está falando que o não crente vai fazer isso. Deixa eu lhe dizer algo. Talvez vai ser uma grande revelação para vocês hoje. O Espírito Santo sabe guiar um culto. Melhor do que eu e você. Pastor, por que nós não estamos vendo essas coisas acontecer na Ebenezer? Primeiro, número 1, não estamos desejando os dons espirituais. Número 2, não basta só você desejar, é necessário que você aprenda a responder ao Espírito Santo. Sabe, você não pode ficar no culto sentado nessa cadeira igual essas colunas estão aqui na minha frente. Elas não reagem a nada que eu falo.
O Espírito Santo não habita nessas colunas, não habita nessa parede. O Espírito Santo, ele habita no seu corpo, porque o seu corpo tem braços, seu corpo tem pernas, seu corpo tem boca, seu corpo, as suas mãos podem ser levantadas, sua voz pode ser liberada. Então, é necessário, como primeiro passo, a gente desejar os dons. Segundo passo, nós precisamos responder ao Espírito Santo. Como terceiro passo, nós precisamos aprender a seguir o fluxo do Espírito Santo e não cair nos excessos. Sabe, eu vou combater firmemente qualquer excesso no que diz respeito à profecia, à revelação, essas coisas, mas eu também quero estas coisas acontecendo nessa igreja. E fiquem tranquilos, irmãos, se eu souber de alguém se excedendo nessas coisas, eu chamo uma pessoa em particular, eu a corrijo quanto a isso. Mas, voltando para 1 Coríntios capítulo 14, versículo 25, ele está, volte no versículo 24 por gentileza, ele está falando do que vai acontecer com o não crente. Sabe, você deveria pegar a sua Bíblia agora mesmo e marcar esse texto na sua Bíblia. Ele está dizendo, olha, se vocês estiverem reunidos e o Espírito Santo estiver se manifestando, e palavras proféticas estiverem sendo liberadas, e entrar um não crente ali naquele lugar. Aí vamos para o versículo 25. A parte final diz que os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos. E como é que o não crente vai responder a isso? Ele vai se prostrar com o rosto em terra, vai adorar a Deus e vai testemunhar que Deus está de fato no nosso meio. Você concorda comigo que essa é uma baita de uma estratégia? Agora, quantos de vocês concordam que esta igreja, eu não estou falando de outras igrejas, eu não sou pastor de outras igrejas, mas quantos de vocês concordam que esta igreja precisa primeiramente desejar os dons espirituais? Diga amém para isso. Agora, voltando para o versículo 12 desse mesmo capítulo, ele fala assim: também vocês, visto que desejam os dons espirituais, primeiro passo é desejar. Segundo passo, procurem progredir. O que significa, anote isso, os irmãos que estão anotando, o que significa procurar progredir? Significa que a gente vai ficar mais habilidoso nisso. Então, nós devemos desejar os dons espirituais. Esse é o nosso primeiro passo. Mas além de desejar, nós precisamos progredir, crescer na habilidade de responder ao Espírito Santo. Isso leva um pouco de tempo. Por que leva um pouco de tempo? Número 1, porque nem todos estão presentes em todos os cursos quando eu ensino sobre essas coisas. Número 2, porque as pessoas, elas assumem na igreja um comportamento religioso, enrijecido, duro, inflexível. Então nós precisamos procurar, buscar, progredir, crescer, nos tornar uma igreja, não só uma igreja da palavra, mas uma igreja também do Espírito. Então devemos desejar os dons espirituais, procurar progredir. Com qual objetivo? Para o que, igreja? Termina ali para mim, bem forte, todos vocês, 2, 3 e já. Para a edificação da igreja. Não, vocês conseguem fazer mais forte que isso. 1, 2, 3, já vai. Para a edificação da igreja. Então a igreja, ela é edificada, construída nesses 2 pilares: a palavra e as manifestações do Espírito.
Se estivermos fluindo com o Espírito Santo corretamente, entenderam a parte corretamente? Se estivermos fluindo com o Espírito Santo corretamente, então o resultado disso é que a igreja vai ser edificada. Manifestações do Espírito Santo não é para afastar pessoas, mas é para edificar pessoas. Mas por causa de um entendimento errado, nós temos visto todo tipo de excesso por aí. Mas eu não quero que por causa de que algum lugar tem excesso, nós vamos deixar os dons espirituais engavetados em algum lugar. Irmãos, o dono da igreja quer que os dons estejam na igreja. Então, a porta de entrada para isso é o falar em outras línguas. Então, quanto mais nós falarmos em outras línguas, mais isso vai crescer. Isso, veja, não se resume somente ao falar em línguas. Você entende isso? Não se resume só ao falar em línguas, mas começa com o falar em línguas. É a porta que dá acesso para as outras manifestações. É a porta que te dá acesso para as outras operações. Então, quanto mais eu e você orarmos em línguas, quanto mais eu e você meditarmos na palavra, e quanto mais eu e você responder ao Espírito Santo, aprenda a responder o Espírito Santo. Quanto mais fizermos isso, mais vamos desfrutar das manifestações. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12. Eu quero ler a partir do versículo 4. Aqui o apóstolo Paulo vai listar quais são aí as manifestações, os dons, as manifestações do Espírito. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Versículo 7. A manifestação do Espírito. Diga forte, a manifestação do Espírito. Então veja, a manifestação do Espírito é concedida exclusivamente ao pastor. Não. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Isso inclui você. Agora, para que o Espírito Santo concede uma manifestação? Para um fim proveitoso. Próximo versículo. Porque a um é dada, mediante o Espírito, palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dado, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas, e a outro a capacidade para interpretá-la. Então, entenda isso, faz parte do plano de Deus para o sucesso da igreja, que essas coisas estejam em funcionamento dentro da igreja. Eu quero lhe dizer algo, que à medida em que está chegando, estamos nos aproximando dos últimos dias da igreja na terra, esses dons, eles vão ficar muito mais fortes no meio do corpo de Cristo. Sabe, se o diabo está aumentando as suas obras na terra, não tenha dúvida, o Espírito Santo não vai perder para o diabo. Ele vai aumentar as suas manifestações no meio da igreja. Agora, não significa que todas as igrejas vão desfrutar disso, porque nem todas as igrejas desejam.
Nem todos sabem responder ao Espírito Santo. Versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas. Então, o Espírito Santo, ele é o realizador de todas essas coisas. Não é o homem, é o Espírito Santo. Distribuindo-as a cada um individualmente. Então, a ideia, o plano do cabeça da igreja, é que cada um de nós recebamos isso. Versículo 12. Porque assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Versículo... Não, volte no versículo 11 para mim, por favor. Volte no versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito. Ele realiza todas estas coisas. Então, nós precisamos entender. Ele quer realizar todas estas coisas em nosso meio. Nós precisamos responder. Nós precisamos desejar os dons. Você precisa começar a desejar os dons. Olha só, 1 Coríntios 12, versículo 31, diz assim: entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Procurar com zelo. Você tem que procurar, você tem que buscar os dons espirituais. As manifestações, sabe? E eu creio que quanto mais nós orarmos, eu creio que quanto mais nós orarmos em outras línguas. Quem está recebendo algo aqui hoje? Eu creio que se você orar muito em outras línguas também. Eu não falo só no coletivo, eu falo isso tanto para o individual quanto no coletivo. Se você não vai fazer, você não vai vir para o culto disposto a orar em línguas se você não está fazendo isso no individual. Por isso que a gente, quando está aqui no culto, pessoas sempre resistem, sabe, porque não tem a prática de fazer isso em particularmente. Tem pessoas que eu vejo, estão há anos aqui nesta igreja, e eu não sei o que acontece com elas, que quando nós falamos, vamos orar em línguas, simplesmente elas cerram os lábios e se recusam a orar em línguas. Sabe, o Espírito Santo, ele não é demônio para possuir você. Você tem que se render a Ele. Ele está aí dentro. Agora, desde semana passada, eu quero mais uma vez tocar nisso. Eu acredito que nas manifestações do Espírito, nós devemos começar por aquilo que a Bíblia diz que todos podem fazer. Então a Bíblia diz que todos nós podemos orar em línguas. Isso é uma evidência, existe uma diferença, eu não vou entrar nos detalhes disso. Quando nós lemos ali a respeito das manifestações do Espírito, ele fala sobre variedade de línguas e interpretação, mas essa variedade de línguas não são as línguas que nós falamos individualmente com o Senhor. Quando você nasceu de novo, o Espírito Santo foi para dentro de você. E quando o Espírito Santo foi para dentro de você, ele trouxe para dentro de você uma linguagem sobrenatural de oração, que é o falar em outras línguas. Em 1 Coríntios 14, o versículo 2 diz: pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos falar em línguas, não falando para as pessoas, mas para Deus. Ninguém o entende, eu não entendo, você não entende, os anjos não entendem, demônios não entendem, o diabo não entende. Só Deus entende. A Bíblia chama isso de falar mistérios. Então, se você quer crescer, progredir nos dons espirituais, comece falando em mistérios com Deus. É a porta de entrada. Não queira começar de outro jeito. Comece pela porta. Vai falando em outras línguas. Versículo 4. O que fala em línguas a si mesmo edifica. Versículo 13.
Se você pode falar em línguas, você também pode interpretá-las. Não significa que você vai ter um ministério público de interpretação. Isso é uma operação específica, não é sobre isso que eu estou falando. Mas sabe, você deve começar a interpretar as línguas que você fala individualmente com o Senhor. É assim que você vai começar a aprender a responder o Espírito Santo e ceder às manifestações espirituais. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Você pode pedir a Deus, sabe, você deve falar: Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção, e eu vou orar em línguas para que o Espírito Santo me ajude a orar a respeito disso. Mas eu peço que, de acordo com a tua palavra, lá em 1 Coríntios 14, 13, caso o Senhor tenha esquecido, eu te lembro agora, Senhor. Sua palavra diz que quem fala em línguas é para pedir, para poder interpretar. Significa que Deus quer que você toque nisso. Deus não ia pedir para você pedir algo para Ele que Ele não quisesse dar para você. Então você pode pedir: Senhor, eu oro em linha com a tua palavra para que eu possa interpretar. Então vamos continuar. Versículo 14. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora. Correto? Amém ou não amém? Agora, a mente fica infrutífera, porque a mente não entende nada. Você está falando mistérios com Deus, ninguém está entendendo, você não está entendendo, sua mente fica sem entender, mas o Senhor está dizendo: ei, peça, ore para que possa interpretar, porque quando você interpreta, a sua mente ela não vai permanecer infrutífera, mas a sua mente vai receber o fruto disso. Uau! Versículo 15. O que farei então? Ele fala: vou orar com o Espírito, que é orar em línguas. Eu vou fazer isso. O Espírito Santo não vai orar em línguas por mim e por você. Eu vou orar em línguas. Mas também eu vou orar em línguas, mas eu também vou orar com a minha mente, com o meu entendimento, com o meu idioma, português. Vou cantar com o Espírito. Isso faz parte, sabe? Nós deixamos para cantar somente no culto. Cantar no Espírito, no seu momento devocional com Deus, não tem nada a ver com ser afinado, saber cantar. Esqueça essas coisas. Isso é a mente natural querendo impedir você de ser edificado. Você tem que simplesmente fluir nessas coisas pelo Espírito. Faz parte da edificação, cantar com o Espírito, cantar em outras línguas. Mas também vou cantar com a minha mente. Então, isso significa que você se determina a orar em línguas e você se determina a orar com entendimento. E quando você faz isso, você vai receber pelo menos 6 coisas. Número 1, você vai receber respostas às suas perguntas. Se você orar em línguas interpretando, você vai receber respostas para as suas perguntas. Você pergunta para Deus, começa a orar em línguas, ore para que possa interpretar e vem a resposta. A resposta não vem da sua mente, porque não é natural, vem do seu espírito. E vem em português, para você entender bem. Você vai receber ajuda e consolo. Você vai ser ajudado e consolado, sabe? Todos nós temos momentos de tristeza, irmãos. E nós precisamos de vez em quando de uma palavra de consolo. Agora você sabe que dentro de você habita o Consolador. Ninguém melhor para consolar você do que o próprio Espírito Santo. Você vai receber em terceiro lugar direção para saber o que fazer.
Você não sabe o que fazer? Ore em línguas e interprete. Alguém está recebendo aqui o que eu estou dizendo hoje? Quando você ora, flui. Pastor, por que você está enfatizando isso? Porque isso é o mais básico de você fluir com o Espírito Santo. É o mais simples. Todos podem fazer. Todos. Todos que são nascidos de novo, batizados com o Espírito Santo, orem em outras línguas, podem fazer isso. Você vai receber direção, você vai receber solução para os seus problemas. Eu gosto dessa parte. Você vai receber novas ideias. Você precisa de uma nova ideia para ganhar dinheiro, ore em línguas e interprete. Falei de dinheiro, vocês ficaram avivados. Fique avivado. Deus está interessado em encher teu bolso de dinheiro mesmo, querido. E Ele pode te dar ideias pelo sobrenatural. Sexto, orando em línguas, interpretando, você vai receber sabedoria para lidar com coisas práticas e difíceis da vida. Amém? Vamos ficar em pé? Agora é a parte em que você responde ao Espírito Santo, ok?